Eu tenho certeza que esse vídeo irá mudar a forma como você interpreta o Evangelho de João, principalmente o primeiro capítulo. Você sabia que o primeiro capítulo do Evangelho de João teve como um de seus objetivos combater uma heresia que desafiava a igreja no primeiro século? Essa heresia teve origem no pensamento grego, que era dominante naquela época. Entender o contexto em que esse evangelho, e principalmente alguns versículos do primeiro capítulo, foram escritos é fundamental para não entrarmos pelo caminho de uma perigosa e ainda atual heresia que afrontou a igreja primitiva. Por favor, após assistir ao vídeo, me responda nos comentários. Você conhecia esses detalhes do contexto em que o Evangelho de João foi escrito? Se você sonha com uma igreja bíblica e cheia do Espírito Santo, deixe seu like e fique conosco nesse vídeo até o final. Se você quer aprender mais sobre temas relacionados ao Reino de Deus, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu deixei na descrição o link do material que eu utilizo para estudo bíblico. São materiais que eu tenho, uso e recomendo. Se você quer ter boas fontes para estudo da palavra e contribuir com o nosso canal, adquira os produtos através dos links da descrição. O Evangelho de João foi escrito quando os outros 3 evangelhos, que são chamados de sinóticos, já circulavam nas igrejas. Evangelhos sinóticos são aqueles que narram a vida e o ministério de Jesus Cristo, sob o mesmo ponto de vista. O termo sinótico significa visão conjunta, ou seja, expressam a mesma visão sobre algo. O Evangelho de João não é contado entre os sinóticos, porque sua narrativa é bem diferente quando comparado aos outros 3 evangelhos. Ele trouxe eventos que não estavam registrados nos outros evangelhos. Mas é importante pontuar que nada do que é escrito por João contradiz o que é registrado por Mateus, Lucas e Marcos. O Evangelho de João foi escrito quando os demais apóstolos já estavam mortos. Ele foi escrito no final do primeiro século, para defender a fé cristã do ataque frontal de uma heresia, que desafiava a igreja nas primeiras décadas, e continuaria a afrontar a sã doutrina, nos primeiros séculos. Essa heresia era um dos fundamentos do pensamento grego. É importante lembrar que o Império Romano conquistou o mundo grego, mas a filosofia grega conquistou o Império Romano. O pensamento grego contaminou a mente de muitos cristãos, principalmente a ideia do dualismo. O dualismo é o entendimento que a matéria é essencialmente má e o espírito é essencialmente bom. Por esse motivo, a doutrina da encarnação e a doutrina da ressurreição de Cristo eram incompatíveis com a cosmovisão grega daquele tempo. Na cosmovisão grega, Jesus não podia ser homem e Deus ao mesmo tempo. Porque se ele tinha um corpo físico, e o corpo físico é material, e a matéria é essencialmente má. Por esse motivo, na cosmovisão predominante naquela época, entre os pagãos, era um absurdo dizer que Jesus é essencialmente bom, e que Jesus era Deus. Essas ideias deram origem a argumentos que tentaram negar a divindade de Cristo. Até hoje existem grupos religiosos que afirmam que Jesus não é Deus. Esse contexto foi um dos motivadores para João escrever esse evangelho. E logo nos primeiros versículos, João faz o trabalho de um apologeta para defender que Jesus é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. E não deixou de ser Deus ao encarnar-se. E ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu. Agora que eu te contei essa história, te apresentei o contexto em que o evangelho de João foi escrito. Vamos ler os 3 primeiros versículos escritos por João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre a divindade de Cristo. Eu não consigo encontrar na Bíblia nenhum argumento sólido que me faça duvidar disso.
Por esse motivo, eu creio que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, que possui todas as excelências divinas, e nestas ele é coigual, consubstancial e coeterno com o Pai. Por esse motivo, eu creio que em sua encarnação, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, eternamente existente, aceitou todas as características essenciais da humanidade e assim se tornou um homem. Por esse motivo, eu creio que na encarnação, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, assumiu uma existência adequada a um servo, sem nunca se despojar de seus atributos divinos. Uma das heresias que mais desafiou a Igreja nos primeiros séculos foi a ideia de que Jesus não é Deus. Não há como duvidar da divindade de Cristo à luz das Escrituras. Não existe cristianismo onde a divindade de Cristo é negada. Que Deus nos ajude a compreender as Escrituras e a rejeitar todas as heresias contemporâneas para vivermos a sã doutrina.